Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos fazer a continuação da nossa lição 8, que fala sobre a adoração a Deus, inclui orações sem cessar. Nós usamos até esse termo, né, para poder falar a respeito da aula. Deixa eu, então, colocar o nosso bloco de notas aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Lição 7, lição 8. Vamos lá. Deixa eu habilitar ele aqui também. Ok. Já estão vendo ele aí já? Sim. Ótimo. Sim. Sim. Ok. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui para facilitar para mim também enxergar vocês todos. Ok. O pai está entrando aí também. Hoje eu vou ter que... Eu vou molhando a garganta, né, para ver se não vou perder ela até amanhã de manhã. Ela começa a ficar rouca. É assim que tem que fazer. Ela começa a ficar rouca. Aí de manhã está mais ainda. Tá? Bem, vamos lembrar um pouquinho, né, da nossa aula. Nós paramos, eu não vou voltar toda ela não, mas nós paramos no ponto onde fala sobre o ensino de Jesus sobre a oração. E a gente comentou a respeito de que os discípulos pediram uma ajuda a Jesus que ele pudesse ensinar a respeito da oração, né? Olha, Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque João Batista ensinava os discípulos a orar. E nós queremos aprender também, né? Porque há uma necessidade, eles não tinham noção. E o interessante é que Jesus, então, ele vai dar um exemplo, ele não vai dar um mandamento, porque talvez muitos, há um tempo atrás, ou ainda pelo menos uma religião, seria a católica, ela mantém como um mandamento, uma tradição de repetição de oração, sendo que Jesus não pediu que isso fosse executado, fosse feito dessa forma, mas simplesmente que ele, então, instruiu, ele deu o exemplo, né, com relação a como é que, então, poderiam fazer a oração. Boa noite, pai, tudo bem? Boa noite, filho. Tudo bem? Paz para todo mundo, que Deus abençoe. Paz. Paz, boa noite. Boa noite, Caco. Boa noite, pessoal. Noite, Cícero. Paz e graça. Bem. Ótimo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Então, nós comentamos também, né, nós fizemos a leitura de Lucas 11, versículo 1, e aí depois a gente vai lembrar de Mateus capítulo 6, versículo, eu não vou ler não, mas eu vou passar, tá? Mateus, deixa eu colocar maior aqui. Mateus capítulo 6, a gente sabe que é da oração mesmo, que todos nós conhecemos, né, até o 13. E um ponto interessante que a oração, ela é eu coloquei como algo bem prático, né? A oração, ela é um relacionamento, é uma criação de relacionamento com Deus. Sem falar que a gente falou que até mesmo os ensinos dos apóstolos deixam bem claro que a oração é como uma arma para o cristão, é uma proteção para o cristão. A oração, além de que a oração também ensina. Lembra que a gente fez um pouquinho de alguns comentários, né, a respeito disso. Lembrança de que, como o canto, ele instrui, a oração também instrui, porque nós não vamos fazer uma oração falando palavras
que não edificam e que não foram ensinadas por Cristo. Nós vamos acabar lembrando de palavras ensinadas por ele. Então, a oração também instrui, como o canto também instrui. E é um ensino com relação a gente fazer isso não só no domingo. Não é mandamento para somente domingo você estar orando. Não. A oração é diária. O canto é a mesma coisa que a gente viu. O canto também faz parte de um canto diário. Não tem um dia específico. Oração também não tem dia específico. Todos os dias nós fazemos, né? Todas as horas nós fazemos. Então, um outro ponto que nós comentamos é que, nessa oração que Jesus fez, ele lembra com relação a um pontinho ali, que é, olha, vamos pedir para que o reino dos céus venha, né? Até então, o reino ainda não tinha vindo, porque é com relação à igreja, né, ter iniciado. Mas depois que ela iniciou, como é que você então vai fazer as orações, fazendo a oração do Pai Nosso, falando que então que venha o seu reino, sendo que o reino já veio. Então, é por isso que não pode ser uma oração que tenha que ser repetitiva. Não. Ele foi dando pontos de ensino para a gente. E aí, vamos verificar quais os pontos que ele colocou para nós na oração. Olha só. Ele instruiu a pedir, olha só, a gente vai lembrar da oração. Ele instruiu a pedir o quê? O pão diário, não foi? Faz parte da oração, o Pai Nosso, não é? Pedir o pão diário, coisa que todos nós fazemos. Todos nós fazemos, não é? Aprendemos bem a pedir a Deus o pão de cada dia. Pedir o quê? Pelo perdão dos pecados, não foi? Ele deu o exemplo lá. Por um coração que perdoa, por ajuda em momentos de tentação e livramento do mal. Percebam que é uma oração bem simples, nada cheia de muita coisa. É coisa do cotidiano. E Jesus está ensinando. Essa é a relação que nós temos com quem? Com o Pai. Porque a oração que a gente faz é com o Pai. Então, a oração é um relacionamento direto com o Pai. Então, a beleza dessa oração que nós vemos de Jesus... João Ivan, boa noite. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Paz, tudo bem, meu amigo? Tudo, graças a Deus. Amém. Então, a beleza dessa oração que nós aprendemos está no fato de que ela expressa necessidades básicas do homem, sem uma linguagem elaborada. Sem uma linguagem elaborada. Nada de ficar citando o quê? Versículos do Velho Testamento, versículos de sabedoria. Olha só, Jesus não fez nada disso na oração, né? E às vezes a gente fica se preocupando com a oração. O que eu devo falar? Como eu devo falar? Tudo bem, está certo, também não está errado. Mas se preocupar em ficar fazendo citações de passagens bíblicas, também não, né? Agora, você lembrar no meio da oração de uma frase bíblica é outra coisa, né? Por quê? Tem relação com aquilo que você está falando. Aí tudo bem, né? Mas não ficar citando. Então, a gente vê o exemplo dele. Ele não tem a intenção de ser uma oração completa e em seu conteúdo, que a gente não vê isso. Jesus não disse o seguinte: orem essa oração. Ele praticamente falou assim, portanto, vós orareis assim. Quer dizer, dizendo assim, olha, orem nesse modo. Eu vou dar o exemplo para vocês, façam assim, né? Então, esse foi o plano que Jesus trouxe para eles, né? Tentando ensinar os apóstolos como é que eles poderiam fazer a oração. Então, Jesus citou a oração como um exemplo da simplicidade que deve caracterizar nossas orações. Então, Jesus não recitava essa oração quando orava todas as noites, quando ele se retirava para orar com o Pai. Nós não vemos ele recitando novamente a oração do Pai Nosso. Por quê?
Porque a oração é uma conversa, um relacionamento íntimo com o Pai, com Deus. Então, ele não tem por que ficar recitando novamente as mesmas palavras. Mas o que Jesus fez para nós, para os discípulos lá, foi deixar uma base. Olha só como é a oração, a simplicidade dela, né? Então, lembra sobre perdão, lembra sobre o alimento, lembra sobre a proteção, lembra sobre livramento, né? Então, tem os pontos interessantes. Ele fala sobre o que mais? Sobre algo que poderia vir, então você ora para que isso possa acontecer, né? E você exalta Deus. Então, ele já começa com a oração nesse intuito, já de exaltação, né? Glorificando a Deus, porque a oração é direta a Ele. Então, na verdade, nenhuma das ideias contidas na oração do Pai Nosso está presente nas orações que a gente vê Jesus fazendo, né? E a gente pode ver isso na oração mais longa que Jesus fez, está onde? Lá em João, capítulo 17, versículo 1 até o 26. Eu vou anotar aqui, a gente não vai poder, não precisa ler, não, porque a gente até já lembra que a gente comentou um pouquinho, tá? João 17, até porque nós lembramos, né? A Célia lembrou, quando ele faz pedindo pelos discípulos e depois também pedindo por aqueles que viessem a aceitá-lo, né? Viessem a ser batizados também. Então, capítulo 17, versículo 1 até o 26. Esse é o ponto que nós podemos dizer, que é a oração mais longa, né, que Jesus faz. Então, nessa oração, Jesus foi muito direto, totalmente, ao comunicar-se com o Pai a respeito dele mesmo, da situação dele, de seus seguidores e daqueles que, então, viriam após ele. Apesar, então, do conteúdo que a gente vê sobre a oração, não ser o mesmo do modelo da oração que ele fez lá, da oração do Pai Nosso, essa oração pode servir também de exemplo de como orar em situações específicas, que é a oração, o quê? De João, capítulo 17, que a gente vê. Então, esse é um grande exemplo sobre situações específicas, e a gente vê isso, Jesus orando, né? Então, veja bem, devemos comunicar nossas orações particulares a Deus de uma forma o quê? Simples e em silêncio. A gente tem os exemplos do próprio Cristo fazendo as orações. Então, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, ele comenta um pouco. Não usando de muitas palavras repetitivas, porque não tem necessidade, é como se fosse ficar lembrando Deus de algo que ele já sabe sem a gente falar, né? Então, a gente não pode. Exibições orquestradas de piedade por meio de distorções faciais, um tom santo na voz e movimentos de braços podem impressionar os homens, né? Mas não a Deus. A gente, na hora de fazer a oração, quando a gente está reunido com um grupo, quando a gente está no meio da congregação, não é para ser uma oração que chame a atenção, não é para você ficar gesticulando, né? E aí, até mesmo tem o exemplo que Jesus fala sobre os fariseus que estavam nas praças, né? Tem esse ponto que ele fala, que eles estavam nas praças e chamavam a atenção. As suas orações eram isso. Não é para ser dessa forma, tá? E até ele fala, olha, quando você for orar a Deus, não faz como eles, não. Vai num cantinho lá, né? Você conversar com o Pai. E aí você não precisa fazer nada disso, né? Devemos reconhecer, então, nossa fragilidade humana e nossa dependência dele para nos ajudar em momentos de necessidade. Abram lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. 4, 16, isso. Abram lá.
Ivan, você pode ler para nós? Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém. Quer comentar, Ivan, alguma coisa interessante sobre a passagem? A gente entende aqui quando ele diz: aproximemos com confiança no trono da graça, né? E o próprio Jesus, ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem a fé, você se aproxima do trono da graça, você já vai ali com meio caminho andado, né? Porque você sabe que Deus é um Deus misericordioso e os olhos dele estão sobre aqueles que pelejam por estar no caminho. Então, se você e eu e muitos não somos perfeitos, mas nós estamos lutando, né? Como diz, o Rei do Céu é tomado à força, e a gente está sempre pelejando, e encontramos graça, porque é assim que o Senhor nos ensina, né? Sim, sim. E você colocou bem o ponto a respeito da fé, porque ele começa já com dois pontos interessantes, né? Que ele vai lembrar sobre isso. Ele fala sobre acheguemo-nos. Como é que você chega a Deus se você não tem conhecimento sobre ele? Então, tem a ver com fé. E aí, depois, ele usa confiadamente. Quer dizer, ele novamente faz a lembrança sobre, se você não tem fé, como que você vai orar a Deus? Se você não tem fé, como que você vai receber misericórdia dele? Né? O seu relacionamento com o Pai precisa ter fé. A base é a fé. Bem lembrado que você colocou, a base é a fé. Então, como é que eu posso ter um relacionamento com o Pai se eu não conheço o Pai? Se eu não sei o que é que agrada a ele? Até mesmo, como é que eu posso falar com o Pai se eu não sei o que é que ele espera de mim? O que é que ele espera que eu fale? Porque eu vou falar com o Pai, eu tenho que usar as palavras corretas com ele. Lembra que a gente vai chegar num ponto que a gente vai falar assim, não é tudo que a gente ora e pede. Não é. Por isso que a gente precisa conhecer o Pai. Quando a gente conhece o Pai, quando a gente tem instrução, conhecimento das instruções dele, a gente sabe o que ele quer, a gente sabe o que ele espera de nós. Então, quando a gente for fazer a oração, vai ser uma oração com sabedoria. Não precisa ser a oração perfeita no sentido de usar palavras corretas. Não é isso. A questão é, o que você for falar vai ser com sabedoria. Aí é que está a diferença da oração, né? Então, o que mais que a gente pode dizer? Nossa confiança, como a gente falou, e fé nele são virtudes que ele vê e valoriza. Olha só, Mateus capítulo 8. Capítulo 8, Mateus, versículo 10. E depois, vamos ver o 15 e 28. Tony, lê para nós 8 e 10, e depois a Mariana o 15 e 28. Mateus 8 e 10. Mateus 8 e 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É isso aí. Agora, lê lá, Mariana, 15 e 28. Peraí. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Isso. Então, é o que o Ivan lembrou bem sobre aquele versículo. A base da nossa oração é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível você fazer uma oração acreditando de que Deus vai ouvir a sua oração, de que Deus é misericordioso e pode conceder a bênção que você está querendo.
né? A graça que você está esperando, aquilo que você está desejando. Agora, o que é que nós estamos pedindo também influencia, mas isso nós vamos chegar lá, né? Mas o ponto é esse: sem fé, nós não conseguimos nem realizar a nossa oração. E sem fé, a nossa oração também não chega até Deus, sem fé. Bem, o que mais que a gente pode aqui lembrar? Jesus afirmou que precisamos pedir para receber. Uma oração que a gente não pede, normalmente a gente pede, mas tem que pedir com sabedoria. Então ele fala, Jesus afirmou que precisamos pedir para receber. Mateus capítulo 7, vamos lá, tá em Mateus ainda, vai lá. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pai, pode ler para nós? Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Ótimo. Abre lá agora, lá em Lucas 11, do 5 ao 13. Lê para a gente também, pai. Então Jesus disse aos seus discípulos, imagine que vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga, amigo, me empreste 3 pães, e que um amigo meu acaba de chegar de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro, não me amole, a porta está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse, eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante, porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele, ele lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, bata, a porta será aberta para vocês. Até quando? Até o 13. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de você será capaz de dar uma cobra a seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo mal, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém, amém. Quer fazer um breve comentário, pai? Aqui é bem claro, né? Então, às vezes a gente ouve muitas pessoas falar, mas a gente pede muito. Por isso que a Bíblia ensina para nós temos que saber pedir. Agora, quem tem que pedir, nós temos que pedir. Então, Deus quer ouvir da nossa boca a persistência. Agora, tem aquele que pede e não recebe e depois reclama. Então, nós não podemos ser desse tipo. Nós temos que pedir e esperar. O momento certo, Deus vai nos dar. Agora está falando, você vai pedir batendo na porta, a pessoa não vai abrir, mas ele vai ouvir. Então, Jesus fala, olha, vocês falam comigo. Às vezes a porta não vai abrir naquele momento, mas eu estou ouvindo. No momento certo, ele vai nos dar o que nós precisamos. Então, nós temos que ter persistência. Então, nas Sim. coisas de Deus, ter persistência. Nas nossas orações, nós temos que ser, às vezes, persistente com o tipo de bênção que nós queremos. A Bíblia nos ensina a orar e jejuar. Quando Sim. eu jejuo, por que eu estou jejuando? É algo que, às vezes, para mim, às vezes é impossível. A gente acha que para Deus é impossível. E Deus, ele responde. Sim. Ele responde. Sim, é isso mesmo, pai. Muito bem colocado. Então, a gente poderia até fazer um pequeno resumo, seria assim, ó, nesses pontos que a gente vê. Deus nos atenderá da mesma forma que um homem atende um amigo necessitado do pão. Da mesma forma. Mesmo sendo inoportuno, mesmo não estando no horário certo, fora do horário, Deus atende.
Então, o que ele está falando? Olha, se um homem, né, pede para um amigo ajuda, você acha que Deus não vai conceder para o seu próprio filho? Ele vai ouvir. A questão é, precisamos aprender a pedir. Então, pedir a Deus mostra humildade. Mostra que nós somos necessitados de Deus. Isso demonstra isso para ele. Agora, imagina, não, eu não vou pedir nada a Deus, porque, não, quem sou eu para pedir? Tudo bem, né? Às vezes a gente acha que não tem direito de pedir alguma coisa, que não é merecedor. Falar a verdade, não somos, não somos. Mas só que ele fala, olha, vocês são filhos, e eu preciso que vocês cheguem até mim. Mas com o quê? Humildade. Humildade e mansidão, né? A gente pode até lembrar algumas passagens, mas isso demonstra humildade. E Jesus mostrou isso nas suas orações. Os apóstolos mostravam isso nas suas orações, né? Então, a gente vê bem exemplos para isso. Também devemos orar por perdão. Os filhos de Deus que humildemente buscam perdão são justificados, não é? Recebem aquilo que eles estão pedindo. Diferentemente dos arrogantes que se consideram melhores do que os outros. Aí a gente tem um exemplo lá do próprio Lucas, né? Lucas, ele fala a respeito disso, né? Aquele arrogante, né? Na hora da oração. Lucas, deixa eu ver aqui, capítulo 18, versículo 9 até o 14. Não vamos ler, não. Eu vou pular isso aí, que a gente até lembra das duas orações lá, né, que a pessoa faz com humildade, né, e o outro, o judeu vai orar, ele é totalmente arrogante, né, pretensioso. E aí, então, Jesus contou a parábola de um homem que, após ser perdoado por uma enorme dívida também, exigiu o seu perdão, exigiu sem perdão que um empregado lhe pagasse uma pequena dívida. Então, a gente tem o outro exemplo, né, de que, então, a pessoa pede perdão, mas ele não consegue perdoar o outro que está devendo a ele. É interessante esses pontos, né, que a gente vê sobre perdão. Então, lembra da oração? A oração do Pai Nosso, que a gente pode falar, porque a gente vai lembrar fácil, né? A oração do Pai Nosso. Ele fala, olha, Deus, me perdoe, como eu perdoo a quem tem me ofendido, a quem tem feito algo contra mim. Então, é uma via de mão dupla. Então, olha, eu peço perdão, mas também perdoo. É da mesma forma, não pode ser diferente disso, né? Então, Jesus dando o exemplo a respeito sobre o perdão. E aí nós temos esses exemplos aí, né, de Jesus contando a respeito disso. Então, dessa maneira, ele mostrou que se esperamos ser perdoados, devemos, então, aprender a perdoar, né? Então, uma das grandes lições de Jesus é que devemos o quê? Orar e não esmorecer. É outro ponto interessante, né? Orar e não esmorecer. Para ilustrar isso, ele contou sobre uma viúva que recebeu ajuda de um juiz iníquo só por causa de suas contínuas súplicas a ele. Então, ele concede, né? Isso lá em Lucas, né? Não vamos ler não, mas a gente já sabe qual é, tá? Depois a gente, quem tiver, quiser ler as passagens, a gente vai passar isso na a lição escrita, né, para vocês. Lucas 18. Deixa eu só anotar aqui. Capítulo 1 até o 8. Lucas conta muito, né, os exemplos, porque são relatos de Jesus, né, os ensinos dele. Então, enquanto estava em profunda angústia por causa de sua morte iminente, Jesus admoestou seus discípulos a vigiarem e orarem também. Isso a gente vê lá de Mateus 26, né, que ele conta. A oração era importante naquela situação, mas não era o suficiente. Também precisava fazer o quê? Vigiar. Então, é interessante. Jesus deixa 2 pontos. Orar, mas precisa vigiar, né? Então, a gente precisa estar atento às situações, né? Bem, orar não é
não nos exime, olha só, orar não nos exime da responsabilidade de bater, que é uma das coisas que a gente viu na leitura lá de Lucas, né? Lucas complementou bem a respeito da leitura, explicou bem. Então, não nos exime da responsabilidade de bater, porque Deus espera que a gente faça algo, né? Não é simplesmente esperar dele alguma coisa. Então, Mateus ele vai lembrar sobre isso. Embora devamos pedir por sabedoria. Tiago também fala, né? Capítulo 1, versículo 5, que é para a gente, quando a gente for pedir a Deus, peça com sabedoria. Também precisamos fazer a nossa parte para obter aquilo que precisamos, né? Usando o bom conselho para alcançá-lo. Então, olha, não é simplesmente você pedir. Um exemplo, se você está doente e você precisa do cuidado de Deus, então você ora para Deus, pede para Ele que Ele proteja você, conceda a recuperação da sua saúde, mas o que mais que você tem que fazer? Normalmente, o que é que um homem precisa fazer para cuidar dele mesmo? Não é procurar ajuda? Procurar um médico, procurar um posto. Se você está doente, você precisa procurar alguém que tenha sabedoria maior do que você. E você roga a Deus que então Deus vai conceder o quê? Alguém que possa cuidar de você naquilo que você não pode. É assim que funciona. Então, Deus vai concedendo recuperação a você? Sim, mas você precisa estar fazendo alguma coisa. Imagina, né? Se você então ora esperando que Deus faça algo e você mesmo não faz nada, nada por aquilo. Senhor, eu quero um emprego bem remunerado. E aí? Será que vai cair? O dono de uma empresa vai ligar para você? Olha, eu estou sabendo, aí, ó, Deus me revelou, não é assim, Deus me revelou, né, de que era para eu ligar no telefone seu. Eu não sei quem você é, mas eu vou dar um emprego para você. Não existe isso, não existe, né? Deus não vai fazer assim, não vai mandar mensagem telepática para ninguém, para dizer que, olha, você, fulano, agora vai atrás do cicrano que você não conhece e fala lá para ele que ele precisa fazer tais coisas. Não, Deus não fala assim. Não é dessa forma. Então, a nossa oração, ela tem que ser feita esperando o melhor de Deus, porque Deus só dá o melhor para nós. Mas a questão é, o que eu estou fazendo para que também aconteça algo? Então, a oração não exime da responsabilidade de bater e buscar. Embora devamos pedir por sabedoria, né, também precisamos fazer a nossa parte, que é obter ou buscar. Então, tudo isso faz parte. E aí, complementando, a fé é o que a gente precisa ter para quando a gente for fazer oração, né? Então, devemos fazer a nossa parte para alcançar a resposta às orações de Deus, né? Dependendo de Deus para fazer o quê? Aquilo que nós não podemos. Então, quando você vai procurar um emprego, você vai atrás de pessoas, você vai atrás de uma empresa, né? E, de repente, você vai estar recebendo não. Uma hora Deus vai abrir uma porta, que é a porta certa para aquele emprego que não vai te atrapalhar com relação até mesmo o trabalho que você desenvolve, talvez, com a igreja, né? Então, a gente precisa confiar em Deus, que Deus supre as nossas necessidades. Agora, imagina você fazer uma oração e pedindo a Deus, Senhor, me dê um carro 0 quilômetro. Será que Deus vai conceder uma oração dessa forma? Será que é essa a oração que Deus espera? Com certeza, olhando biblicamente, não. Não é, né? Então, a gente precisa, lembrando, a gente precisa conhecer Deus, saber das escrituras dele, dos ensinos dele, o que é que ele espera que nós façamos, né? Então, a gente precisa aprender sobre ele. Ok, agora, orações da igreja primitiva. Nós temos alguns exemplos que eu vou relatar alguns que é sobre o livro de Atos. Atos fala muito.
Então, deixa eu colocar só o ponto aqui. Orações da igreja primitiva, né? São exemplos para nós. E aí nós vamos ver vários pontos importantes sobre a igreja logo no início do seu trabalho. Então, segundo o livro de Atos, a oração constituía uma parte integral das atividades da igreja primitiva. Como assim? Né? A oração era parte integral. Significa que a oração faz parte do trabalho da igreja. Olha como que é interessante. Às vezes a gente acha que a oração não precisa ser tão valorizada assim. Como não? Sendo que ela faz parte do trabalho da igreja. E nós vamos ver isso, né? Então, os membros oravam coletivamente e também de forma individual. E por causa de sua dependência de Deus e dos pedidos a ele feito, Deus respondia agindo por meio dele para ajudá-los a fortalecê-los na fé. Bem, a oração fervorosa dos primeiros cristãos que a gente vê no livro de Atos pode ser uma das razões do seu crescimento tão rápido, porque a igreja cresceu rapidamente lá no primeiro século. Havia necessidade, mas uma coisa era bem clara: a oração acompanhava o trabalho. E esse trabalho não era simplesmente só orar, era orar e fazer. Orar e fazer. Todos envolvidos com o trabalho. Então, a igreja crescia. Todos envolvidos. Tá? Então, olha só, Lucas mencionou no livro de Atos as seguintes orações. Deixa eu só recitar aqui para vocês. A recém-nascida igreja continua a orar. E como? Atos 2:42. Lembra? Nós lembramos dessa passagem. Deixa eu só ler ela para a gente relembrar Atos. Atos 2:42. Eu vou só recitar, não vou nem escrever. Eu quero passar rapidinho esse ponto aqui para a gente entrar no outro. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Opa! Então, as orações estavam presentes no trabalho? Sim, sempre. Então, é algo que é importante e não deve ser esquecido. É a oração. Outro, depois que Pedro e João receberam ordens para não falar o nome de Jesus, eles voltaram para junto dos discípulos. A congregação recorria a Deus em oração nesse momento. Então, Atos 4, 24 até o 31 fala sobre isso. Os apóstolos deram a responsabilidade da benevolência, ó, um ponto importante, né? Da benevolência a outros irmãos, para poderem dedicar tempo à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, versículo 4. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Atos 6 e 4, fala assim, ó. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha a grande importância do trabalho que os apóstolos desenvolviam. Espera aí. E cuidar da mesa, ou cuidar das viúvas, que esse foi o ponto, né, que a gente vê aqui dos apóstolos. Não era importante? Sim, era importante. Tanto é que ele falou, opa, espera aí, vamos organizar essa casa? Por quê? Porque há uma necessidade e precisa ser atendida. Mas não pode ser deixada outra necessidade. Então, espera aí, surgiu outras coisas, vamos dividir a igreja, cada um assumindo o seu papel. Quem tem condição para isso? A igreja já estava reunida, já fazia o culto, já oravam, já desenvolviam o trabalho. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir e vamos escolher 7 homens. Quem escolheu? Alguns escolheram 7? Não, a igreja toda. A igreja toda escolheu. E quem é? Bom, aí nós não vamos entrar nesse ponto, não, porque aí a gente vai discutir outras coisas com relação à escolha e tal. Mas só para a gente saber. A igreja estava reunida, sabia da necessidade,
então ela realiza. Olha, vamos dar essa função para outras pessoas desenvolverem. Enquanto nós continuamos o trabalho de oração, né? Oração e ensino da palavra. Oração e ensino da palavra. Então, não pode, por causa que surgiu um problema ou uma necessidade, para outra. Não. A oração faz parte e não pode parar. A oração não pode parar, como o ensino não pode parar. Ela faz parte do trabalho. Outro ponto que a gente pode ver. Enquanto era apedrejado até a morte, Estevão orou a Jesus. Esse nós sabemos bem. Outro, Pedro e João oraram antes de impor as mãos nos cristãos de Samaria para que eles recebessem o Espírito Santo. Está vendo que a gente vê muita dependência dos cristãos? A gente pode relatar várias passagens no livro de Atos, várias, falando sobre oração. E todas elas têm a ver com dependência de Deus. Submissão a Deus. Aí é que está um dos pontos importantes. A oração demonstra dependência e submissão a Deus, mas com sabedoria. Então, podemos concluir o seguinte, falando sobre isso, que a oração é um serviço de Deus na fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A oração é um serviço de Deus na fé realizado pela igreja, realizado pelos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Todos devem desenvolver a oração. Todos devem. E a igreja, em conjunto, deve desenvolver a oração. Não é só individual, é em conjunto, é um trabalho da igreja, né? Então, isso faz parte do serviço de Deus na fé realizado. Isso a gente pode lembrar que o serviço de Deus na fé, quem fala sobre isso é Paulo no livro de 1 Timóteo. Nós vamos pegar, acho que algumas passagens aí, para a gente poder ver isso aí. Bem, um outro ponto, né? Passei rapidinho esse. O outro é o ensino de Paulo sobre oração. Nós vamos ver pontos importantes aqui que Paulo menciona a respeito sobre a oração. Pelo livro de Atos que a gente viu, sabemos que Paulo orava com frequência. A gente vê, eu não peguei todas as passagens, mas a gente vai ver isso aí. As cartas do apóstolo elucidam o fato de que ele orava pelos irmãos e os irmãos oravam por ele. Está vendo? É um cuidado do corpo por completo. Então, olha só, um irmão faz parte do corpo, então ele é um membro do corpo. E o que o outro membro vai fazer por ele? Ele está precisando de oração. Por quê? A luta de Paulo não era fácil do trabalho que ele realizava. Era uma luta constante contra as pessoas que queriam fazer o mal a ele e contra as ciladas, né, do próprio Satanás para a própria vida dele, né? Mas então ele pede oração. Irmãos, orem por mim, como ele orava pelos irmãos. É muito bom isso. Paulo instruiu os cristãos a fazer o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. 5:17. Maria do Carmo, pode ler para nós? É uma leitura longa. Habilita o som. Meu mouse tinha desmaiado. Tessalonicenses 5:17. Isso. Orai sem cessar. É longa, não é? Muita.
O que você pode dizer dessas pequenas palavras? Lavando louça, lavando roupa, andando na rua, no supermercado, indo no médico, quando for viajar, quando for numa loja comprar uma roupa, porque não dá para orar sem cessar de joelho. Não dá para orar sem cessar, que mais? De pé dentro do templo. Não dá para orar sem cessar quando vai buscar um neto na escola. Assim, eu quero dizer, parar e começar a orar ali, Sim, parada. entendi. Aham. Então, tem que estar sem cessar em espírito, orando em espírito. O Onde estiver. Isso. O sentido que a gente vê é como você está aí detalhando. Significa que não há uma hora certa. Não há um momento específico que Deus deu para o cristão orar. Não. E esse orar sem cessar significa que em todos os momentos que você puder, esteja orando. Né? Aproveite para você fazer. Então, que mais? A serem também perseverantes na oração. O pai lembrou sobre isso, né? Sobre a perseverança, ele falou. E quem fala muito sobre isso é Romanos e Colossenses também. Então, vamos lá, Romanos, capítulo 12, versículo 12. Célia, você está aí? Pode ler para nós? Oi, irmão. Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes, praticai a hospital. Não, eu passei aqui, desculpa, eu vou ler novamente. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes, na tribulação, na oração, perseverantes. Isso, perseverante na oração. Lê agora lá em Colossenses 4 e 2, Célia. Colossenses 4 e 2. Quatro, 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Porque estáis inteirados... Colossenses 4 e 2? Eu estou lendo Tessalonicenses. Desculpa, irmão. É porque eu tô com não estou com a minha Bíblia, e essa Bíblia é muito miudinha. Vixe. Aí, e com o óculos ainda fica Colossenses 4 e 2. Pronto, aqui, desculpa. Aqui. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É isso? É isso aí. Então, a gente vê duas vezes Paulo falando praticamente quase as mesmas palavras, né, para nós. E aí lembra novamente, né, sobre vigiar, né, perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Então, Jesus já tinha ensinado a respeito de orar, mas vigiar. E Paulo lembra, ore, mas vigie. Tome cuidado, esteja atento às situações. Né? Professor Carlos. Oi. Eu queria dar um exemplo, assim, uma experiência que eu tive, assim, muito forte. E eu estava em Cascavel e a minha irmã me levou lá em Foz do Iguaçu. Quando a gente desceu do carro, que eu cheguei perto daquela imensidão de água, eu senti um poder de Deus, eu senti uma força de Deus, uma graça de Deus tão grande, olhando aquela imensidão de água, que lá é cheio de turista, né? Lá tem muito turista. Mas eu fiquei tão agradecida,
tão maravilhada de ver aquele poder de Deus, que eu simplesmente falei, Senhor, eu te glorifico. Alto, nem liguei para aquele monte de turista lá. Sim. Então, Senhor, eu te glorifico, mas encheu meu coração da graça de Deus, o poder de Deus naquele lugar. Lembra que Deus fala que o ser humano, só de olhar para a natureza, deveria reconhecer que Deus existe. Só de olhar para a natureza. Então, imagina, quando a gente vê algo tão imenso, glorioso, belo, algo que a gente não dá para a gente ter ideia. Como é que seria o ser humano conseguir fazer isso? Não consegue. O ser humano nunca teria condições de criar algo igual ao que a gente vê da própria natureza. Não consegue. Né? Isso mostra poder de Deus. Né? Isso mostra que Deus deve ser glorificado. Por quê? Por causa dessas coisas. É Ele quem faz. Né? Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Né? Professor, você está sentindo umas batidas? Está ouvindo umas batidas? Sim, estou ouvindo. Eu não estou. Eu estou, tem alguém batendo aí. Eu acho, pelo menos na hora das batidas, mostra do Ivan. Alguém está batendo alguma coisa aí, né, Ivan? Eu acho que era eu mesmo, desliguei aqui. Ali próximo dele deve estar alguma coisa batendo, e eu sinto aqui porque mostra o quadradinho dele, onde ele está, né? Está mostrando o som vindo de lá. Mas, uma pergunta para nós. Quando em nossas vidas nós somos perseverantes, vamos até o fim, quando é que nós somos assim? Tentem responder com as palavras de vocês, tentando enxergar uma resposta aí na vida de vocês. Bem, eu acho assim, né? A pessoa, ela persevera até no fim, pode ser no estado de uma doença, né? Não tem como, a pessoa tem que perseverar. Ou tem que achar a cura para ela, para que possa ficar melhor, e não desistir, porque se desistir é morte. E trazendo para a vida espiritual é a mesma coisa, né? Se a gente não correr em busca da sabedoria, é morte espiritual. Então eu creio que dessa forma que tanto na área espiritual quanto na área carnal, né? A pessoa persevera até o fim, né? Seja ela no estádio ali de uma doença, né? Ou de uma vida financeira, não pode parar, tem que continuar. Então, eu tô olhando para uma, professor. Eu estou olhando para uma pessoa que é assim. Ai, que bom, que bom. Alguém que usa óculos, tem barba. Eu estou olhando para uma. O Tony. Aí, ó. Não, eu estou vendo. Aqui na tela, não estou vendo o Tony, só estou vendo o professor. Ah, é? Na minha tela, eu só estou vendo. Não, por quê? Professor Carlos, desde quando eu conheci vocês, mas no teu caso especificamente, é um exemplo para mim. Porque eu vou falar para os irmãos agora, né? Eu ia esperar para falar numa outra aula que combinasse. Mas já que falou de perseverança, eu tenho muita dificuldade porque eu me trato de depressão. E agora eu tenho menos crise. Eu tenho bem menos crise agora. Assim, né? E eu, vendo, né, sobre perseverança, eu falei assim, no meu caso não é nada, entendeu? Porque as pessoas julgam sobre bipolaridade. Eu até evito de falar. Mas como eu estou falando aqui com pessoas idôneas, né? Estou conversando com pessoas idôneas, as pessoas ignoram e até taxam a gente. E eu, há muitos anos, eu me trato do problema de bipolaridade e de depressão. E comparando com o que eu já passei, eu estou praticamente curada, eu falo. Muitas vezes eu sinto, mas é bem mais fraca, né?
E eu melhorei muito mais vendo a sua perseverança, professor. Que bom, que bom. Aquele tratamento lá que você falou, que 70% você não tem mais dores, sabe? Aham. Tudo isso é uma injeção de ânimo para mim. Que bom, que bom. Eu sei que eu não posso parar de tomar o remédio. Eu sei que eu não posso. Eu já tentei parar e não funcionou. Mas comparando com crises, nossa, praticamente eu estou curada. Olha que bom, que bom. Falando sobre perseverança, Deus seja louvado, Deus seja louvado em nossa vida, porque amém. essa é a nossa esperança. Então, olha, deixa eu usar uma palavra que faz bem com relação a essa pergunta que eu fiz, porque é assim, ó, quando em nossas vidas nós somos perseverantes até o fim? Quando? Quando acreditamos que podemos fazer. Quando Glória a acreditamos. Deus. Então, quando acreditamos, vamos até o fim. O Wellington deu o exemplo de uma situação em que você está doente, né? E você sabe que você não tem cura, mas você vai desistir, sabendo que ainda você pode ter uma vida ainda longa nessa terra, mesmo com a doença. Então, o que você vai fazer? Persistir, mas precisa confiar. Sem confiança, sem acreditar, nós não conseguimos ir até o fim. Sem acreditar, não vamos até o fim. Nós paramos na metade do trabalho, na metade daquilo que a gente quer. Um outro exemplo, você sabe que tem um dom, e você sabe que você pode chegar longe com esse dom. Então, o que você vai fazer? Vai parar por causa de um problema, uma situação? Não, não. Isso são etapas da vida de crescimento que a pessoa tem. Cada situação que nós passamos, como se fosse uma pedra no meio do caminho, ele mais vai ser o quê? Um exercício de fortalecimento. É isso que funciona para nós. É um exercício de fortalecimento. Então, você precisa ter o quê? Fé. Precisa acreditar para você continuar até o fim. E é dessa forma que a gente precisa fazer. E a oração precisa disso, né? Então, pense bem. É por isso que muito... Oi, pai. Pai, quer fazer um comentário? Não, eu gostaria só de repetir o Romanos 12, 12. Igual Sim. o irmão falou, vários irmãos falou. Que a esperança que vocês têm os mantenham, esperança em quem? Em Jesus. Essa esperança mantém vocês alegres, aguentem com paciência o sofrimento, igual a irmã falou, o sofrimento que ela passa, e orem sempre. Então, para a gente aguentar tudo isso, Deus de Jesus está falando para nós aqui, orem sempre, continuar orando, que nós vamos suportar todas as dificuldades, doença, perseguição, o problema que a irmã falou que ela tem, depressão, doença, precisa tomar remédio, precisa, mas continue orando e perseverando. Amém. Isso é o que Deus nos ensina. Não desista. Deus não desiste de nós, mas nós precisamos orar. Precisamos orar. Isso. Lembra, ele falou, bata, abrir-se-á, busque. Então, é o que a Maria do Carmo faz. Maria do Carmo, um exemplo para nós também. Por quê? Olha as dificuldades que a vida vai colocando. Mas Deus falou que a vida vai colocar situações, porque faz parte da própria vida que nós temos aqui. Uns diferentes dos outros, mas todos nós vamos passar. Mas como é que nós vamos passar? O negócio é, como é que nós vamos passar? Porque precisamos passar por elas. Mas se não for com perseverança, não chegamos até o fim. Se não for com confiança, não chegamos até o fim. Então, é isso mesmo, Maria do Carmo. Se não for dessa forma, de nós nos apegarmos a Deus, sabendo que Ele pode nos levar até a chegada final. É igual você está correndo uma maratona. Ela é longa. A maratona do cristão não é uma corrida de 100 metros. Não é. Tanto é que nós nem temos o espaço, né? O caminho que a gente vai percorrer
à distância. Nós não temos. Então, significa que é uma maratona sem fim. Quer dizer, tem um fim, mas a gente não sabe quando. A questão é, nós precisamos maratonar até o fim. Não é uma corrida curta, mas muitos querem viver uma corrida curta, não é? Começa a vida de cristão e já, para ele, acha que, não, tá bom, até aqui, ó, já fiz a minha parte e entrego para Deus, né? O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora, Deus, na responsabilidade dele, vai ter que me salvar. Não é assim. Não é dessa forma, né? Então, perseverança faz parte. E podemos também ver mais outras coisas sobre a oração. Olha só, rapidinho. A oração deve glorificar a Deus. Então, na oração, nós fazemos isso, porque nós aprendemos isso com Jesus. E Romanos fala, porque Paulo ensina lá no capítulo 15, versículos 5 e 6. A oração também louva a Deus, em Efésios fala isso, né? Lá em capítulo 6. Agradecer a Ele, suplicar a Ele e bendizê-lo. Então, olha outros pontos que a gente vê das orações que Jesus ensinou. Fala tudo sobre isso. E é lembrado pelos próprios apóstolos no livro de Atos. É bem lembrado isso, né? E os apóstolos vão falando mais coisas no decorrer das cartas que a gente vê. Então, vamos analisar um ponto. Paulo admoestou os filipenses a não serem ansiosos, mas a apresentarem os seus pedidos a Deus. Filipenses 4 e 6. Abre lá. Olha como que é interessante agora o que Deus está ensinando sobre a oração. Mila, boa noite, Mila. Tudo bem com você? Boa noite, Caco. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite a todos. Noite. Boa noite. Cícero, você pode ler para nós? Filipenses 4 e 6? Sim, Carlos. Filipenses 4, 6. Isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ok. Quer fazer um comentário de algo interessante sobre essa passagem? Nós não devemos andar ansiosos, né? E isso, às vezes, é difícil, né? Assim, nós, digamos, eu tenho uma pequena empresa, né? Que eu produzo produtos para animais, né? E, às vezes, essa dificuldade que nós passamos nessa pandemia, né, e tudo, e às vezes a gente bate essa ansiedade, né? Eu contraí essa Covid, né? E em 2021, porque aqui tivemos duas ondas, né? Grandes no nosso país. Aqui nós tivemos duas ondas no Nordeste, né? A primeira em 2020, né? E a segunda em 2021. Então, minha empresa parou, né? Eu adoeci, o pessoal todo adoeceram. E isso me bateu muita, né? Eu adoeci mais preocupado, né, com os negócios, com as pessoas que trabalham comigo, que precisam, né, do trabalho e tudo. Mas eu nunca somos escape que nós temos é Jesus, né? Então foi diante dele que eu busquei para poder ter forças, né? Para a gente recomeçar. A gente passou 15 dias parado, né? Então, para uma empresa pequeno porte é muito complicado, né? Mas em passagens como essas, né, que a gente lendo a Bíblia, a gente encontra
forças, né, na oração. Porque a oração é o nosso alimento, né, cotidiano. Nós podemos passar tudo, enfrentar dificuldades, mas sempre orando ao Senhor. Sim. Porque a nossa comunhão com Ele, é o nosso, né, um momento que você está falando com o Pai, né? Então, a oração é isso aí, né? É perseverar nas orações, como os Sim. apóstolos perseveravam, assim como a gente persevera na doutrina, na palavra, a oração é importantíssima para as nossas vidas, né? A gente vê a irmã Maria do Carmo aí dando testemunho dela, né, de que ela encontrou muito forças no Senhor para superar esse problema que ela tem, e é justamente através das orações, quando a gente passa alguma aflição, alguma dificuldade, eu digo isso por mim, que a gente passa, né? E quando a coisa está muito, eu paro, vou orar, né? Peço ao Senhor, me ajoelho e oro, e assim, depois as coisas, é o Senhor mesmo, é o Espírito Santo mesmo que nos ajuda. Acalma, né? A nossa ansiedade, a nossa preocupação, é o Senhor que nos dá, né, esse conforto através das orações, né? Isso é Sim, muito olha, importante. bem lembrado esse ponto final que você falou, né? Que se não for pela oração, como é que Oração. nós estaremos controlando a ansiedade? Porque ele fala que você vai estar ansioso, mas ele está falando que é para você orar. Olha Justamente. só, você está ansioso? Ore, porque Ore. aí você vai se controlar e esperar em Deus. Por quê? Justamente. Você está fazendo algo. A ansiedade acontece para aquele que está realizando algo, está fazendo algo. E aí Justamente. algo acontece que parece que está atrapalhando e que parece que não vai acontecer da forma que ele planejou. Olha como que é as coisas. A ansiedade só vai acontecer para aquele que está fazendo algo. Não para aquele que não está fazendo nada, mas para aquele que está fazendo algo. Então, ele está trabalhando, ele está servindo ao Senhor, não importa a ideia, tá? Não importa o quê, porque em tudo ele está falando. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, é muito importante esse ponto para nós, né? Então, a gente precisa nos acalmar da nossa ansiedade por meio da oração. Precisamos acreditar. Olha só, lembra que as passagens anteriores que a gente leu fala sobre isso, né? Então, sem crer em que a oração tem poder, né? Porque são as palavras de Deus envolvendo em nós e acreditando que Deus pode suprir, pode fazer aquilo que nós não podemos, porque estamos realizando algo e algo está acontecendo que talvez está fora do nosso controle, está fora do nosso controle. Então a gente agora confia em Deus e espera que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, porque é Ele quem faz. Aí a gente precisa confiar nele, né? Justamente, isso mesmo. Bem colocado. Bem, olha só. 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler. Deixa eu pedir aqui. Mila, você pode ler 1 Timóteo 2, 1 e 2? Sim, só um minuto. Tá.
Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade da honestidade. Ótimo. Olha só, Paulo aqui já está instruindo com relação para Timóteo, instruindo Timóteo, para Timóteo fazer instrução em outros lugares. Então, Timóteo estava aprendendo com relação à oração, né? Então, ele deixa claro, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E aí ele vai detalhando um pouco mais. Mas perceberam que Paulo está instruindo praticamente a igreja para que ela realize um trabalho? É um trabalho da igreja, a oração. É. Então, ele deixa bem claro, a prática da oração. É necessário praticar oração. E aí ele vai detalhando, né? Em favor de todos os homens, em favor dos reis, todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele vai discorrendo um pouco mais, né? Então, podemos ver o quê? Oi, Mila. Não, eu. Oi, Maria do Carmo. Sim, pode falar. O que é a deprecação? Como é que é? Deprecação? Precação? Como é que fala? O que ela leu aí, que a irmã leu? Que se faça deprecações. Mila, a sua versão, o que fala? Oi, vou ler novamente. Isso, é o versículo 1. Isso. Pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ah, tá. Intercessões. Você entendeu outra palavra. Aqui tá, não, aqui tá, na minha tá, deprecações. Depois, na frente está escrito orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Mas a primeira coisa que se faça, deprecações. Aí Então, eu falei, o que é deprecações? Essa talvez seja com relação à súplica. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Né? Com relação à súplica. Né? Ele coloca 3 pontos, né, para a gente aqui, para a gente lembrar. Então, podemos ver que a condução, olha só, outra coisa que a gente vê aqui, que a gente vai aprender um pouquinho. A condução pública de orações é responsabilidade de quem? Dos homens, da congregação. Paulo escreveu o seguinte também, olha só, 1 Timóteo 2:8. Vamos lá, 1 Timóteo 2:8. Wellington, pode ler para nós? Sim. 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Isso. Da mesma forma, quero que as mulheres... É isso mesmo? 1 2:8. Quero, portanto, que os varões orem... Ah, tá. 1 Timóteo... Não estou achando aqui, não. É 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Ah, tá. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem irar, sem discussões. Ótimo. É isso mesmo? Isso mesmo. É um ponto que a gente vai ver nesse capítulo 2 inteiro, que ele vai traçar sobre o serviço de Deus na fé com relação aos homens na igreja, congregação. Então, a gente vê essa situação importante
para os cristãos. E ele está falando diretamente aos homens. Então, ele está relatando que a condução pública de orações é responsabilidade dos homens na congregação, né? E Paulo, então, ele fala isso no versículo 8. A palavra grega aqui usada, na palavra grega, é andros. Significa um ser humano adulto do sexo masculino. Isso é no original. Então, um homem, um exemplo, são essas referências de Mateus 15, 38, Marcos 6 e 20, ele fala sobre isso. E se o contexto indica isso, trata-se, então, de um homem que ele realiza o trabalho, e não a mulher. Então, esse ponto é bem específico, que Paulo vai tratar a respeito de alguns trabalhos dentro da igreja também. E com relação à oração, quando a igreja está reunida, quem realiza o trabalho de oração são os homens. O ponto que a gente pode pegar junto disso é, lembra que oração também ensina? Então, quando a congregação está reunida, são os homens que oram, não as mulheres. Então, esse é um trabalho, não é desmerecendo a mulher. Aí é que está. Esse é um trabalho específico dos homens. As mulheres têm os trabalhos dela. Aí é estudar 1 Timóteo, a gente vai encontrar tudo isso que a gente precisa saber. Mas é só um ponto interessante a respeito disso. Professor, aí aqui Oi. fala em todo lugar. Em todos os lugares, porque ele está falando com relação à congregação estar reunida. Ah, em todo lugar, em cada congregação. É, em todos os lugares onde a igreja, onde os irmãos estiverem reunidos, é esse o ponto, né? Então, esses homens devem orar em todo lugar, que é esse o sentido. Quando em todo é usado lugar, significa comum, significa em locais onde a igreja está reunida para um trabalho, né? Então, podemos ver que em nenhuma dessas passagens, o significado pode ser assim, em todo lugar no mundo, não, né? Lugar significa, ou melhor, lugar sozinho, às vezes significa um lugar de reunião, como o templo. Mateus 24 fala, João 4 fala, Atos fala também. Mas nas assembleias públicas, os homens da congregação tinham que assumir o papel do trabalho, não as mulheres, mas os homens. Isso é uma responsabilidade deixada por Deus na congregação. Eram os homens. Então, as mulheres deveriam permanecer como? Porque a gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, e também 35 fala. Vamos lá, só para a gente verificar um ponto que Paulo deixou de ensino. 1 Coríntios, versículo 34 e 35. Irmãos, me deem um minutinho só para eu lavar os meus olhos. Eles já estão ardendo já por causa da minha alergia. Me dá um minutinho só. Eu já volto. Espera aí. Vou aproveitar e perguntar para o irmão João. Irmão João, quando ali no livro de Mateus, ali, quando Jesus estava interagindo, não está dentro do tema, tá? Mas eu queria tirar essa curiosidade. Em que momento os discípulos passou a ser apóstolo? Em que momento lá que era discípulo no momento, ali em outro momento eles passou a ser apóstolo? Jesus foi no momento que eles começou a caminhar com Jesus. Eles caminhou com Jesus, Jesus ensinando. Aí chegou no ponto. Então, ali ele ainda era discípulo, era aluno. Discípulo. Né? Era aluno. E ali ninguém sabia quem ia ser escolhido. Tinham vários discípulos seguindo Jesus.
Aí, quando Jesus viu que estava na hora de escolher eles, aí Jesus reuniu eles e foi chamando o nome de um por um. Mas ninguém ali sabia qual deles que seria escolhido. Aí Jesus, e o importante, que nós estamos falando na oração, o importante é que Jesus, antes de fazer isso, ele orou ao Pai. Ele orou e Deus abençoou ele e abençoou esses homens e ele escolheu, de acordo com como o Espírito Santo falou com ele. E ele escolheu esses 12 discípulos, que virou apóstolos. Aí, nesse momento, eles deixaram de ser discípulos e passaram a ser apóstolos. Apóstolos. E apóstolos... Eles tinham outros vários seguidores, né? Tinha bastante seguidores. Mas apóstolo mesmo só foi os 12. E apóstolo significa o que mesmo, irmão João? É seguidor de Jesus, né? O que aprendeu dele e anunciar a palavra depois. Então, eles aprenderam de Jesus. Quando eles foram colocados como apóstolo, a senhora vê que depois Jesus deu poder a eles. Sim. Então, eles tinham o poder de curar, poder de fazer qualquer coisa, em nome de Jesus. Então, naquele momento, eles ficaram chamados apóstolos. Tá bom. Obrigada, irmão João. Hoje, eu estava lendo o livro de Hebreus, né, que fala muito do ministério de Jesus, da soberania. E eu pensei nisso, eu falei, nossa, em que momento eles deixaram de ser discípulo, né, alunos, né, discípulo, aluno, e passou a ser apóstolo. Sei que aconteceu em algum momento ali. Aí eu vou perguntar para os professores. Ele escolheu os apóstolos, quase na metade ali já do tempo dele que ele estava ensinando eles. Sim, mas primeiro, você precisa ver, primeiro ele ensinou, preparou esses homens, na hora que ele viu que já estavam preparados, Jesus pegou e escolheu ele como os apóstolos. Assim mesmo, a senhora vê que teve horas que eles titubeavam, Pedro negou várias vezes. Foi, verdade. É o trabalho mesmo, é o trabalho do dia a dia. Obrigada, irmão João. Tira dúvida. Ok. Que bom, né? Estavam ainda falando a respeito de alguma coisa. Vamos lá, vamos voltar lá para a passagem que a gente falou hoje, 1 Coríntios 14, 34, 35. Ivan, você pode ler para nós? Primeiro Coríntios 14, 34, 35. Diz: as mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ok. É claro que a gente pode estender, fazer um super estudo falando sobre isso, e dá para falar e às vezes dá pano para manga para a gente poder falar. Mas dá briga, mas só que assim, vamos lá, vamos ficar só com o que está escrito. Então a gente não fica brigando com nada, né? Então percebam que quando a gente verifica Paulo instruindo, significa as exortações para ser cumprido algo com relação a quando a igreja estiver reunida. Então, a oração faz parte? Faz. E quando elas forem orar, né? Será que elas fazem junto com a congregação? Não. Esse é um ponto em que nós vemos Paulo deixar bem claro. Existe um exemplo, vamos lá. Com relação a canto, todos cantamos juntos, certo? Com relação ao canto, porque isso é uma ordem deixada bem clara. Todos cantem. E quando vai fazer oração? Olha só, Paulo já está detalhando. Deus detalha situações para que nós não entremos em confusão. Então, a oração é um trabalho dos homens. Não significa que a mulher não ore, entendeu? Mas nesse momento que a igreja está reunida, nas assembleias, no trabalho, deixe os homens fazerem. Agora, e se os homens não quiserem fazer?
que a mulher tem que fazer? Vai lá e puxa a orelha do homem, vai lá e pega e fala, olha, vocês têm responsabilidade. Cadê a responsabilidade de vocês? Assumam, porque Deus vai cobrar de vocês, não de mim, não da mulher, vai cobrar do homem, que era para realizar isso conforme deveria ser. Mas ok, o que mais que a gente pode falar aqui, dentro desses pontos, né, que a gente vê? Olha só, nas assembleias públicas, os homens da congregação, então, tinham que assumir o papel. Agora, as mulheres deveriam permanecer sem falar e não conduzir as assembleias, como a gente viu. Então, vemos que os homens precisam assumir esse papel, e vemos que as mulheres deveriam receber instruções tranquilas, e não ensinar os homens, mas elas serem instruídas com relação a isso. E essas instruções não se baseiam na prática cultural que a gente vê. As mulheres do primeiro século eram líderes aonde? Nas religiões pagãs. Lembra que nós estamos lendo qual livro? Coríntios. E a congregação ali sofria com relação à religiosidade, que é onde as mulheres tomavam frente. A religião delas, né, da religião pagã, eram as mulheres que tomavam a frente, não eram os homens. Era diferente. E aí, então, Paulo instrui a igreja, olha, não é isso, não é dessa forma que vocês vão fazer, porque isso é os pagãos. Mas a igreja onde Cristo espera que ande, então vamos lá, Cristo é o cabeça. Se ele falou, a gente obedece. Então, vamos seguir essa instrução, que é a perfeição está nele. Então, vamos fazer o que ele falou. É aí que é a perfeição. O que mais que a gente pode falar? Né? Mulheres e homens se respeitam respeitam a ordem de Deus, entendem que os homens lideram as orações e o ensino e as assembleias, e são eles os responsáveis pela parte do culto ao Senhor. Então, homens, assumam o seu papel. As mulheres têm o seu papel. E olha que se a gente continuar estudando 1 Timóteo, a gente vai perceber vários papéis que a mulher faz e que o homem não faz. Aí é que está. Aquela mulher que preparou a casa dela para ser a primeira igreja. Como é que ela fica nessa história de mulher não se manifestar? Ela preparou a casa dela para ser a primeira igreja. Mas aí você está falando lá de Éfeso, não é? Tô. Isso. Não, ela serviu com a igreja, com a casa dela, que foi o ponto, mas ela não realizou o trabalho. Ela serviu como hospedeira, vamos dizer assim, né? Hospedeira ou hospitalidade? Hospitalidade eu acho que fica melhor do que hospedeira. Né? Anfitriã? Sim, sem problema nenhum. Não tem, nesse ponto não há, né? Porque ali, com relação a isso, a hospitalidade, vamos dizer assim, e a prontidão pode ser por qualquer um. Pode uma mulher abrir sua casa e chamar a congregação? Pode, problema nenhum com relação a isso, né? Mas em realizar os trabalhos, nós vamos ver os homens, né? Mas, e vamos lá, e se estiver só mulheres reunidas, elas podem realizar o trabalho, vamos dizer, num culto, se só tiverem mulheres? Podem. Sim, podem. Sem problema nenhum. Né? Sim. Agora, o reino de Deus não pode parar. Sim, isso, não pode parar. Não pode. Então, o ponto é, bem claro que Paulo falou, aonde tem homens, aonde tem homens, façam o seu papel. Não, são só mulheres. Vamos dizer que as mulheres estão reunidas num trabalho, e é num domingo. Elas estão reunidas, vai ter um estudo. É só voltado para mulheres. Não, façam todo o trabalho. Para que vocês vão chamar um homem? Não, realizem vocês, entre vocês. Não precisa de um homem estar ali no meio. Mas se tiver homens no meio, então, o homem assume o seu papel. Né? Assume o seu papel. Ok.
Algum ponto interessante até aqui para poder falar, comentar? Aí eu já vou pular para um outro e encerrar. Se não tivermos, vamos ver aqui mais um ponto. Para a gente encerrar, deixa eu ver aqui. Chega uma hora que meus olhos começam a embaçar. Ele está bem atacado, minha alergia. E só colírio e água gelada, lavando isso. Bem, vamos lá. Respostas de oração. Deixa eu ver, vou falar esse ponto aqui. Talvez nunca saibamos como Deus responde nossas orações, nem todas, né? Paulo tinha um desejo de visitar Roma, não foi? Lembra? Atos, capítulo 19, versículo 21, ele fala isso. Ele tinha o desejo de visitar Roma. Ele pediu que Deus lhe permitisse ir a Roma para compartilhar as bênçãos do evangelho com os cristãos e também os não cristãos dali. Isso a gente vê lá em Romanos, capítulo 1, versículo 10 até o 14. Só comentário aqui. Deus não usou o Espírito para ele transportar para Roma, tá? Como fizera qual? Quem foi transportado de um lugar para o outro? Lembra? Filipe? Sim. Filipe foi transportado, né? Ele realizou isso, ele realizou o trabalho que era o batismo do eunuco e depois, num piscar de olhos, ele foi levado, né? Não temos uma resposta, mas quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta como que foi esse trabalho de Deus ali, né? Como foi? Mas olha só, Paulo tinha desejo, né, de realizar esse trabalho. Então ele ora, ele pede. Deus não usou então o Espírito para usar esse ponto, né, como fez com Filipe. Em vez disso, Deus respondeu a Paulo a oração, usando o governo romano para transportá-lo gratuitamente até Roma. Olha só, oração atendida. Paulo queria ir para Roma, mas não sabia como. E ele pedia. Aí o que Deus fez então? Deixa eu usar então os próprios e eles vão levar você até lá, né? E Paulo foi. Nossa responsabilidade não é investigar como Deus responde às orações, não é isso. Devemos pedir a ele, crendo que ele usará o quê? Um dos meios disponíveis para nos atender. E pode ser vários meios disponíveis para atender um pedido nosso. E às vezes acontece coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer, ou alguém aparecer para poder resolver algo que a gente precisava, porque a gente já não podia, mas alguém aparece. Bem, devemos pedir a ele, crendo que ele usará um dos meios disponíveis, né, que é o que a gente falou. E ele pode atender nossas orações usando a nós mesmos, usando outras pessoas e até mesmo usando a natureza e outros meios. Ele pode usar todas as formas, porque ele tem controle sobre tudo. Às vezes impedimos respostas positivas, né, às nossas orações. Nossas orações podem ser impedidas pelas seguintes situações. Olha só. Por deixarmos de buscar, bater e vigiar, que é um dos pontos que a gente leu. Lembra que ele deixou claro, é para fazer isso. Bata, busque, né? Vigie. Outro ponto, que pode ser que as nossas orações não sejam atendidas, por duvidar. Outra, por não falhar, ou melhor, por nossa falha de pedir, o orgulho de não querer pedir a Deus. Por motivos errados. Lembra que nossas orações podem não ser atendidas porque pedimos errado. E quem fala isso? Tiago 4:3. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, um ponto interessante. Tiago, sobre respostas de orações. 4, versículo 3.
Célia, pode ler para nós? Lá, quase no finalzinho, né? Depois de Hebreus. Um minuto. Tá bem. Tiago. Melhor. Tiago 4. Eu quero que você faz o seguinte. Lê o capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele já é um complemento do que a gente está falando aí. Dois e o 3, não é isso? Isso. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pronto? 3. 3. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Isso. Então, olha bem claro que uma oração não atendida, né? A gente vê aí, cobiça e nada tem, mata e inveja, nada pode obter, por causa disso. Tudo tem a ver com um ponto que ele está falando, tá? Viveis a lutar e a fazer guerra, vai falar de um ponto só. Nada tendes, porque não pedis. Não é porque não pede. Você pede, mas olha só o caso. Tudo isso que você está pedindo tem a ver com o quê? Prazeres transitórios. É como se a gente fosse lá para Romanos, né? Romanos fala sobre isso. Mas ele está deixando claro que tem a ver com prazeres do mundo. O que você está pedindo a Deus nunca vai ser atendido, porque tem a ver com os prazeres que você tem aqui na Terra. E não é isso. Olha só como uma oração não é atendida, porque o seu objetivo não é o de Deus, é o seu próprio. É o seu próprio. Então, Deus responde todas as orações, ele as responde de diferentes maneiras, ele pode dizer sim e imediatamente também conceder o pedido, né? Tiago 5, 17 e 18, olha só, Tiago 5, 17 e 18. Maria do Carmo, lê para nós aí. Tiago, capítulo 5, 17 e 18. Conectou. Maria do Carmo? Olha, o meu que desconectou... Vocês estão me vendo aqui. Maria do Carmo, você está me vendo? Tira para mim de novo aqui. Maria? Eu acho que é o dela. Está caindo. E o óculos está por aqui. Ok. Bem, ô pai, lê para nós, então. Lê, ó, Tiago 5, 17 e 18. O profeta Elias era como um ser humano, como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu sua colheita. Ok. Olha só, oração atendida imediatamente. Foi uma oração conhecendo a vontade do Pai, não foi? Conhecendo a vontade de Deus. Não foi sem conhecimento. E Deus, então, atende. Outra resposta poderia ser o seguinte: espere um pouco, não é? Deus pode responder sim, imediatamente, e também espere um pouco, não é? Deus pode esperar até saber
que é a hora certa para nos conceder aquilo que a gente precisa. Então, 1 Samuel, ele vai falar sobre isso, mas a leitura é longa, tá? Mas não precisa, não. Sendo um Deus sábio, ele muitas vezes diz também o seguinte: não, nem toda a oração precisa ser respondido com sim. Porque tem oração que precisa, às vezes, ser respondida com o não. Por quê? Deus sabe o que é melhor. Nós não sabemos. Nós não temos nem ideia das coisas que podem acontecer, né? Mas Deus sabe. Então, ele pode falar não. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, fala isso. Olha. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 até o 9. Tony, pode ler para nós? Segundo Coríntios 12, 7 ao 9. É para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso. Com relação ao poder, ele está falando sobre a palavra, tá? Então, a palavra é que tem poder. E quem é que pode moldar a vida de Paulo? A palavra. Então, Paulo podia ser moldado, bem moldado, mas se ele mantivesse, mesmo assim, a vida daquela forma, porque Deus sabia que se ele concedesse o livramento daquele problema, ele deixa claro, né? Ele iria se exaltar, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. E então é interessante, porque Deus pode falar sim, Deus pode falar, espera um pouco, e Deus pode falar assim, olha, não vou conceder a você. Então, mas eu vou ficar sofrendo a vida toda com essa doença ou alguma coisa? Sim, você pode continuar com essa doença até o fim, e não é o problema. Lembra que Paulo fala sobre esperança? Se a nossa esperança, né, está nesse mundo, somos os mais infelizes, nós não podemos ter uma esperança limitada nesse mundo. É por isso que nós estamos com a nossa esperança em Deus. Então, tudo isso aqui é passageiro. Lembra que tem uma outra passagem que em Hebreus, eu estou só relatando que eu não lembro das passagens também, tá? Eu não coloquei aqui. Lembra que Hebreus fala a respeito de que há algo melhor para nós, e não está aqui. Está no porvir, não aqui. Então, se a gente espera alguma coisa, a nossa esperança está demais aqui, estamos errados, né? Então, o que mais que a gente... Bom, vamos concluir praticamente aqui, né, sobre oração. O poder de responder à oração está no próprio Deus. É Ele quem responde, e não na oração. Quando nos dirigimos a Deus em oração, estamos nos comunicando com o maior poder do universo, com o maior poder do universo, que é Deus, né? Maria do Carmo, voltou? Voltei. Toda vez que eu tô usando o notebook, ele faz essas coisas comigo. Ele dá uma travada, tem que desligar e voltar. Então, aí eu desliguei ele e voltei pelo celular. Mas tá bom, ótimo. Então, ó, estamos encerrando aqui a parte da oração, fazendo um geralzinho aqui. Então, recebemos ajuda ao nos relacionarmos com esse grande poder, que é Deus. Se estivermos fazendo sua vontade, além de pedir por sua ajuda, né, então podemos orar, ou melhor, orar é mais do que compartilhar com Deus uma lista de desejos.
Orar é mais do que compartilhar uma lista de desejos, entende? Então, devemos louvar, agradecer a Deus, glorificar a Deus na oração. Jesus é um modelo para nós, como nós vimos logo no começo, os ensinos. Ele orou porque tinha intimidade com Deus. E nós devemos fazer a mesma coisa. Para nós criarmos relacionamento com Deus, a oração é o primordial a ser feito. A oração. Então, nossa proximidade de Deus pode ser vista em nossa vida de oração. A nossa proximidade com Deus é vista com relação à oração que temos com Ele. Devemos nos esforçar para conhecer a Deus e andar com Ele. Nós só conseguimos andar ao lado de Deus porque estamos fazendo a sua vontade. E Ele está ao nosso lado porque mantemos os mandamentos dele preservados. A pureza precisa ser mantida, mas para manter a pureza, precisa conhecer sobre esse poder da pureza. Então, relacionar com Deus tem a ver com criar intimidade, mas por meio da palavra. Quanto mais conhecemos Deus, mais nos relacionamos com Deus. Quanto menos conhecemos a Deus ou as suas palavras, menos relacionamento temos com relação à oração. Então, olha só. A oração, ela está ligada praticamente com a palavra. Quem ora? Quem aprendeu a orar incessantemente? Aquele que está ligado em Deus por meio da palavra. Aquele que estuda, aquele que lê, esse consegue se manter perseverante na oração. Esse consegue. Mas aquele que não estuda, que não persevera na leitura, não persevera no estudo da palavra, ele não tem uma oração constante. Ele falha. Então, está ligado com relação à palavra, com relação à busca de Deus. Se nós não estivermos buscando constantemente Deus, a nossa oração falha. Alguém quer fazer algum comentário para a gente poder encerrar? Deu o horário, mas vamos lá, 5 minutinhos, não tem problema não. Irmã Maria do Carmo. Oi. Anota aí a passagem dos apóstolos que a senhora estava falando. É Lucas capítulo 6, do 12 ao 16. Vou escrever aqui, irmão João. Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. 12 ao 16. 16. Pronto, anotei. E Marcos também fala. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos 3. Versículo 13 ao 19. Do 13 ao 19. Ao 19. Pronto. Marquei. Obrigada, irmão João. Nada. Alguém tem alguma dúvida, algo interessante que queira comentar sobre oração? Né? Alguém, de repente, da aula de hoje, descobriu algo a mais que pode estar ajudando, que queira comentar? Se ninguém tiver mais nenhum comentário, podemos encerrar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos encerrar, porque eu não vou ficar mais com remorso de deixar meus professores com fome, igual eu fiz segunda-feira. Nunca mais. Fome e frio. Ó, lembra que eu falei que a gente precisa trazer um amendoim do lado. Comprar Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aluno deixar professor com fome. Ai, ai. Não por isso, não por isso. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Na presença de vocês.
com as aulas também. Deixa eu até gravar aqui, que senão eu vou perder também. Isso aqui deixa gravado. Até encerrar essa telinha aqui. Ok, aí. Sobre oração, tem vários pontos para a gente poder discutir. Eu vou passar a apostila para vocês, vocês vão... A folha, a apostila. Virou uma apostila só sobre oração. São vários pontos importantíssimos para a nossa vida. Mas uma coisa é bem clara. A oração não pode ser tratada como algo qualquer dentro da igreja. A oração, ela faz parte de um trabalho que a igreja deve realizar, porque essa é a instrução que a gente vê, e não é para ser deixada de lado, não é. A igreja deveria estar valorizando o tempo da oração, junto com a congregação, e valorizando o seu tempo junto com Deus, em particular. Então, se nós estivermos fazendo o mesmo exemplo que nós vemos nós vemos na igreja primitiva, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles lá. O crescimento é iminente. A igreja cresce porque ela está sempre em busca, né, de agradar a Deus. E a oração faz parte da vida da igreja, faz parte da vida pessoal de cada cristão. Amém? Amém. Ok, vamos então encerrar, vamos fazer uma oração. Cícero, você pode fazer a oração final para nós? Podemos, cara. Ok. Então, vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento, ó Deus, esse tudo maravilhoso, ó Pai, sobre oração, Pai, sobre esse momento que nós temos contigo, ó Pai, essa intimidade, essa intrepidez de entrar na tua presença, Pai, de falar com o Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos permitirmos fazermos isso, ó Deus, levando a Ti, ó Deus, as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas dificuldades, ó Pai, que nós possamos fazermos isso, ó Deus, levar a Ti, ó Deus, em oração e ter a confiança, ó Pai, de que iremos receber a resposta do Senhor. Às vezes não recebemos, ó Pai, como nós vimos, porque não é coisa que agrada a Ti, ó Deus, não é coisa de Ti, mas é coisas nossas, mas o Senhor sabe, ó Pai, todas as coisas, o Senhor sonda nossos corações, o Senhor conhece tudo de nós, ó Pai. E obrigado por isso, ó Deus, por ser presente em nossas vidas, através do Teu Espírito, ó Pai, e através de Jesus, nós leva, ó Pai, até a Ti, ó Deus, pois é por meio dele, ó Pai, e por ele, nós oramos e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Cícero. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, conceda uma boa noite de descanso. Boa Bem noite. quentinho. Noite. Noite, Boa pai. noite, alunos. Obrigado. Boa noite. Cícero, obrigado. Ivan, obrigado pela Irmão presença. João, Maria irmão do João, Carmo. obrigada, irmão João, mais uma vez, viu, irmão João? Obrigado. Nada. Ok, tudo bem. Professor, boa noite. Amém. Ô, Cícero, noite. vou fazer uma pergunta para você, Cícero. Você mora onde? Que lugar que você mora? Eu moro em Horizonte, no Ceará. Ah, não, porque eu tô vendo um cartaz aí do Congresso Cristão do Nordeste. Isso, vai ter aqui. Eu todo ano eu vou. Esse ano eu estou planejando ir também. Pronto, será um prazer ter aqui com a gente, viu? Se você tiver aí, nós vamos nos conhecer pessoalmente. Vamos sim, oxe, eu tô ansioso ir para esse congresso. Ano passado a gente esteve em Recife. Pois é. Ano passado, não, esse ano. Esse ano. Para mim Você ir. estava em Recife? Não estava não, eu comprei passagem, fiz tá. tudo, mas não deu para mim. Não... Tinha vários irmãos lá de Fortaleza. Tinha sim, eu estava muito ansioso para ir. Então, Meu tá bom. filho, ele serve lá ele é aluno interno lá do Ebenezer. Ele estava lá, o Cacá. Eu estava com o pessoal do Ebenezer agora. Ok, Então, gente. tá bom.
Vamos, então, encerrando. Eu vou desligando aqui também para poder fazer a Tchau, gravação e depois entregar para vocês. Mila, muito obrigado a presença mais uma vez, mesmo chegar um pouquinho atrasado. Deus abençoe vocês. Tá bem? Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Amém. Boa Até noite. mais, gente. Boa Um noite. abraço. Boa noite a todos. Noite. Desligando aqui, então. 3, 2, 1.